Tu és maravilhoso. Aleluia, Jesus. Tu és tão grande, Jesus. 1 Samuel, grande seja o Senhor. 17, capítulo 17, 23. 1 Samuel 17, 23. Grande é o Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. E estando ele falando ainda com eles, eis que aquele homem que ficava no meio dos acampamentos, que se chamava Golias, o filisteu de Gade, saiu do esquadrão dos filisteus e falou as mesmas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel que via aquele homem fugiam da sua presença. E tinha grande temor. Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Dos Grande exércitos. Deus. Queridos irmãos, se você que é leitor da Bíblia, louvado seja, que medita nos textos sagrados, que conta a história, louvado seja, dos homens antigamente que o vivia da cidade de Israel, das nações, do povoado, e muitos deles que se via e muitos que não se via, muitos que adoravam muito, e muitos que não adoravam, muitos que eram obedientes, muitos que não eram obedientes. Em texto sagrado que havia nações que eram fiel e outros que eram infiel ao Deus. E todos estão numa história aqui que vem revelar, trazer para mim e para você nessa noite. Louvado seja o Senhor, uma história, uma narrativa verídica e verdadeira, que conta e fala sobre ações, em duas ações, louvado seja ao Senhor, a uma ação, louvado seja dos filisteus, e uma ação do povo de Israel, do povo escolhido, do povo chamado, do povo que foi levantado por Deus. Bendito seja ao Senhor. Mas vejamos que aqui surge uma história no meio daquela guerra que estava tendo naquele dia. Louvado seja ao Senhor dos Exércitos. Vejamos que, bendito seja Deus, que está aqui um povo, uma nação que foi preparada, que foi, louvado, treinada em combate, que era o povo de Israel. O povo de Israel, o exército de Israel, um povo preparado em combate. Louvado seja em artilharia, em espada, louvado seja o Senhor. Bendito seja Deus para a guerra. Em todas as pelejas que eles iam, louvado seja, ganharia a guerra, porque louvado seja, porque igreja, eles ganhariam a guerra por causa dos seus treinamentos. Louvado seja, por causa, louvado seja o Senhor, por causa de saber punhar a espada, louvado seja, de saber se esquivar da batalha, não. Louvado seja. Vejamos que eles ganhariam a guerra por ter, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Por ter o Senhor em primeiro lugar. E vejamos que nesse dia, o Senhor, louvado seja Deus, está se contando que estavam eles reunidos ali para aquela batalha contra a nação dos filisteus. Louvado seja a Deus, bendito seja ao Senhor. Voltando, que vejamos que surgiu um pequeno no meio. Louvado seja, porque o povo estava temente, o povo não sabia mais o que fazer. Louvado seja, aquele exército já estava se recolhendo, porque estava temendo o inimigo. Louvado seja, de olhar e ver a sua estrutura, de olhar e ver o seu tamanho, de olhar e ver a sua espada, seus lanços. Bendito seja Deus, ele temeu. O povo de Israel não sabia mais o que fazer, desesperado, estava 5 anos nas cavernas, porque não sabia como enfrentar o inimigo, não sabia como ganhar a guerra. Louvado seja o Senhor.
filha em casamento para um homem que tivesse coragem de encarar Golias e ganhar a guerra. Naquele dia, louvado seja ao Senhor. Vejamos que ele chegou, ofereceu para um homem que fosse corajoso, que viesse encarar aquela situação, que viesse encarar, louvado seja, no meio daquele acampamento ali, daquele arraial, aquele homem para ganhar a guerra. Ó, se você ir lá ganhar esta guerra, você vai ser premiado. Louvado seja. Vejamos que a palavra mostra e fala para nós que não teve um grande exército, treinado, preparado, louvado seja em batalha, um que encarasse aquela situação. Louvado seja o Senhor. Voltando e vejamos que Davi, filho de Jessé, era um garoto de 15 anos. Historiadores contam que nessa época ele foi ungido, a qual o Senhor rejeitou Saul por não obedecer, por não querer ouvir e tratar-se por em morte como o Senhor ordenou para ele fazer. Foi rejeitado. Deus tomou e ordenou que o profeta fosse se levantar e isso até a cidade de Belém, lá em portaria, e tu daria o rei. Louvado seja ao Senhor, porque já tinha tirado o Saul por causa da desobediência de não ouvir e acatar a palavra do Senhor. Aleluia! Eu não tenho você como rei de Israel, e levantarei outro em seu lugar. Aleluia! Deixando que a palavra mostra para mim e para você que ele envia o profeta para a cidade lá no meio da família de Jessé. Louvado seja onde Jessé se reúne. E ele chegando lá, louvado seja o Senhor. Vejam que o profeta, ele chega e pergunta para o Senhor: mas Senhor, como irei fazer? Porque certamente, se esse rei Saul souber disso, ele me matará. Louvado seja ao Senhor dos Exércitos. E vejamos que em meio tempo se ordena como ele deve se fazer. Pega-se um bezerro e leva lá e fazerá um sacrifício. E lá te mostrarei como você deve executar as funções. Louvado seja. Vejamos que o Senhor, olha, vai lá, Zé. E lá, se quando vos chegar lá, eu te mostrarei. E Saul, se chegando lá naquela cidade, o povo sobe ali e ele se reúne na casa de Jessé, louvado seja, e manda chamar os seus filhos. E vejamos que a visão dele não estava espiritual naquele dia, mas sim estava carnal, olhando para físico, para a estrutura musculosa daqueles homens. Louvado seja o Senhor. Mas o Senhor falava dentro do seu coração: ainda não é esse que eu quero. Ainda não é esse que está aqui que eu tenho um propósito. Não é esse. Porque o homem, ele olha para a aparência e julga pela aparência. Mas Deus, ele sonda e conhece o coração de cada um, a estratégia e as malícias do povo que está dentro da igreja e do povo que está lá fora. Ele sabe a sua intenção, ele sabe os seus propósitos, ele sabe os seus pensamentos. Ele sabe se você hoje veio a casa, saiu do seu lar verdadeiramente para adorar, ou se você veio no intuito só por vir. Ele sabe se você é fiel ou se você não é fiel. Ele sabe se você anda conforme os seus mandamentos ou não. O Senhor sabe de todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Mas o homem olhou para a aparência e falou: certamente é esse aí, bombadão, que o Senhor vai pegar para levantar, para dominar as nações. Mas o Senhor disse: ainda não é esse. Aleluia! Somos homens de coração puro. Glória a Deus! Dizendo que não é ele, porque não é as pessoas más. Não, o Senhor disse: eles são os homens de coração. Mas porém, não é esse que eu tenho plano para realizar. Vejamos isso na palavra. E Jessé passa todos os seus filhos, mas ainda não chegou o tempo de ser aqueles. E
E ele volta e pergunta: mas só tem esses filhos? Veja que o profeta pergunta: só tem esses filhos, Jessé? Ele disse: não, há um. Glória a Deus. Há um que está lá no deserto. Aleluia. Há um que está lá Aleluia. no deserto. Lá no deserto é um lugar que você está sozinho. No deserto é um lugar que você não tem ninguém. Há os seus ventos soprando nas suas orelhas. No deserto lá estava Davi. Jesus. Aleluia. Trabalhando Aleluia. todos os dias no deserto. Glória. Louvado seja ao Senhor, porque os seus irmãos eram homens de guerras e faziam esses serviços oficiais para o governo do rei. Louvado seja, certamente eles não tinham tempo, ou seja, não se preocuparia, porque eram homens preparados em batalha, jamais iria se drobar a um serviço de tratamento de ovelha. Louvado seja o Senhor. Mas lá estava Davi, no deserto. Mas o que tinha com ele, meu querido? Aleluia. A sua habilidade da fé. Aleluia. Glória. Jamais ele perdeu a habilidade da fé. A fé de adorar. A fé de tocar. Aleluia. Você entende? A fé de amar, de cuidar, e também a fé de lutar e de batalhar. Glória. E de amar o Senhor em primeiro Aleluia, lugar. aleluia. A todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Mas estava-se Davi. Chega-se esta época a qual ele foi ungido a rei, mas não foi ainda rei. Glória a Jesus. Olha só, foi ungido a rei, mas ainda não era rei. Para todos os tempos, Aleluia. debaixo desse céu, você tem Jesus. para se manifestar na minha e na tua vida. Aleluia. Nos mostra que Deus fez o chamado, mas não foi o tempo de Deus manifestar a Ele o que tinha de ser realizado, Glória a Deus. ou o que Aleluia. tinha de ser realizado na nação de Israel. Continuou-se Saúl no lugar do trono. Louvado seja o Senhor. E entra-se, Aleluia. louvado seja o Aleluia. espírito mal vindo da parte do Senhor, porque ainda Davi não estava em cena, começa a entrar em cena depois que surge, louvado seja, essa ação do Espírito na vida do Saúl, da parte do Senhor, que passa a ser a tormenta. O homem, ele abandonou a fé por causa do seu egoísmo, presta atenção, endureceu-se o coração e deixou-se de obedecer, e agora ele passa, em primeiro lugar, ele perde-se a sua postura, o seu reino, perde-se o seu domínio, acabou, porque Deus já não contava mais com ele, Deus já não estava mais nele. Ele era o quê? O espírito do tormento, vindo da parte de Deus. Por causa de quê, meu querido? Por não obedecer. Só que ele quis fazer, sabe o quê? Enrolar a Deus. E Deus ninguém se enrola. Deus ninguém se engana. Mas como, irmão? Aleluia. Quando Deus ordenou para Glória ele a que Jesus. fosse aquela cidade, deixa que todos não deixassem nem criança e nem gado. O que ele fez? Ele poupou as melhores ovelhas, olha, e poupou o rei e as melhores vacas, levou para os seus arraiais. O que ele fez? Quando o profeta chegou, o que ele disse? Não, ele saía para fazer o sacrifício à lua. Senhor, então ele quis enrolar a Deus. Falou: não, Senhor, você não vai comer um pouco mais do resto para o sacrifício. O que é que Deus responde para ele? Melhor obedecer do que servir. Melhor você obedecer hoje
ser envergonhado. Oh, Jesus, aleluia. É ou não é envergonhado? É envergonhado, rapaz, diante do povo dos filisteus na batalha. Mas, irmão, mas por que é isso? Quantos crentes que estão dentro da casa do Senhor, ele é envergonhado perante o inimigo. Oh, Jesus, aleluia, Deus. Meu Deus. E Deus está falando comigo e com você. Aleluia. Surge Glória a Deus. dentro daquela mesma situação apavorante, angustiada. Lavado seja de tortura, porque o inimigo estava gritando, não tem ninguém aí que possa vir. Não tem ninguém. E estava assim um desafio. Cadê o povo? Quer dizer que Deus? Surge isso nas nossas vidas. Aleluia. Por quê? Irmão, mas como, irmão? Sim, surge porque está aí o inimigo trabalhando de uma forma, escravizando, torturando, matando, destruindo. E tem, sabe o quê? Um bocado de exército covarde estava se escondendo no meio da caverna. Mas por quê, irmão? Porque ele não tinha fé. Acabou-se a fé. Glória a Deus. Aleluia. Mas, louvado seja o Senhor, de acreditar e assim vamos enfrentar, porque Deus não vai nos dar a vitória. Glória a Deus. Vamos para frente lutar na batalha, porque Deus é conosco. Vamos para cima do inimigo e continuar, porque Deus está na peleja. Glória a Deus. Aleluia. Parado, quando tem desanimado, quando tem medo de reclamar. Glória a Jesus. Aleluia. Sabe por que eles estavam apavorados? Você sabe por que eles estavam? Porque ele temeram. Mas por que ele temeram? Por que ele temeram? Porque ele olhou e viu a fisionomia daquele gigante, a sua estrutura, a sua arma, e disse: certamente eu vou perder a batalha. Essa foi a visão deles naquele momento. Essa foi a visão deles. Ele olhou para a situação e viu que a situação era maior do que a sua fé. Era maior do que a sua fé. Era maior do que o seu crer. Eu te pergunto hoje, crente, em meio à situação que nós temos passado, será que nós temos fé para ser resolvida através do Espírito Santo de Deus? Em meio à situação que nós temos vivido pessoas, vivendo, será que não tem fé para que Deus possa mudar a história dele lá fora? Ei, jovem, será que eu tenho também a fé de Davi para que esse gigante que está acorrentando outro jovem da droga possa cair por terra? Mas eu sou de Deus, mas eu sirvo a Deus, mas eu canto para Deus. Será que a minha fé, ela é tamanha, louvado seja ao Senhor, de fazer com que o inimigo caia nos seus pés? Aleluia. Está escrito na Bíblia essa palavra. Sim ou não? Está escrito. Quando Davi ouve esse desafio, o que ele responde? Quem é? Meu Deus. Esse circunciso para querer vir afrontar o exército dos Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus capacitou nas batalhas. O exército que Deus levantou, que Deus te deu, louvado seja poder para ultrapassar o mar. Você está entendendo? Quem é esse que se opõe maior do que o Senhor? O que ele falou? Quem é esse circunciso? Surge alguém e o povo murmurando com o outro, dizendo: ó, nós somos, a palavra está dizendo. Se surgir alguém que possa ir lá e arrancar a cabeça desse cidadão, o rei vai morrer.
vai levantar ele, vai abençoar Davi. Aí, ó, mas como é o papo aí, ó? Ele falou, é bem assim mesmo. Aí o irmão dele, Eliabe, ouviu e viu Davi conversando com os homens e ouviu que os homens tinham falado com ele, que o rei tinha oferecido. Ele fez o quê? Irou-se contra Davi naquele momento. Levantou contra Davi. Aleluia. Naquele momento e disse: que vieste fazer aqui? Desceste aqui para fazer o quê? Meu Deus. Por acaso deixasse aquelas ovelhas com quem lá no meio do deserto? Eu conheço a sua intenção e a sua, como ele falou aí, a sua malícia. Aleluia. Ele estava menosprezando Davi. Ele estava naquele dia zombando de Davi. Meu Deus. Louvado seja o Senhor. E vejamos que Davi responde o que ele tinha feito para ele. E pega e se retira. Mas vejamos que a palavra nos traz e nos mostra que o zuzuzum começa, até chegou ao ouvido, louvado seja o Senhor, de Saul, em que Davi estava se oferecendo para enfrentar ao inimigo. Oh, Jesus, aleluia. Estava se Aleluia, aleluia. Saul convida Davi e ele se representa a Saul naquele momento. Louvado seja Deus vivo. E o rei diz: eu não poderei te enviar para batalhar contra o inimigo. Aleluia. Glória a Deus. Porque olha a palavra que Aleluia. Davi disse. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ninguém, louvado seja Deus, ninguém, louvado seja ao Senhor, temoriza o seu coração. Olha a palavra que ele diz. Aleluia. Né? Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque hoje o teu servo irás pelejar Aleluia. contra Oh, glória a Deus. esse diabo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, Pela fisionomia, Santo Jesus. só um soco de Aleluia. Golias, isso não estava, coitado. Meu Deus. Porque além de ser jovem, era franzino. Aleluia. Você entende isso? Além de ser jovem, era franzino. Mas só que era um jovem valente, Glória a Deus. corajoso, habilidoso. Você está entendendo? Que louvava a Deus e tinha fé. Essa foi a arma dele. Aleluia. Vamos dizer a pedra. Ele usou um instrumento para que através da fé aquele instrumento acabasse com o inimigo. Aleluia. Louvado seja ao Senhor Jesus. Assim, vejamos que nesse meio termo o rei ele começa a querer fazer com que Davi desistisse. Porque Davi começou a entrar em cena depois dessa situação. Ninguém conhecia Davi como herói. Ninguém conhecia Davi a não ser como um tocador de água e um cuidador de ovelha. Aleluia. Oh, Depois dessa glória a cena, Deus. depois dessa Glória a Deus. desse episódio que aconteceu, louvado seja que depois de muitas conversas o rei permite com que Davi enfrenta o inimigo e vencia a guerra, a luta entre eles dois, porque eu estou resumindo por causa do tempo, para não falar de nosso irmão, e os irmãos conhecem muito bem a passagem. Aleluia. Vejamos que Davi ele entra no meio, louvado daquele vale, mas o que ele leva? Um canhão de fogo? Uma espada? Um escudo? O que ele leva? Aleluia. O que você já imaginou o que ele leva? Oh, aleluia, 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 O que Deus. você deveria ter todos os dias. Grandioso, poderoso, glória
seja dada uma glória a Jesus. Que irmão? Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Simplesmente fé. É Jesus. Que muitas vezes nós, devido à nossa situação, desprezamos. É Deus. Você sabe disso? Que nós, muitas vezes, desprezamos a fé. E Jesus disse: se tiver de fé, crê em Deus, tudo que pedir é meu Pai. Ou seja, se ordenar que aconteça aquilo, crendo que irá realizar, isso acontecerá. Por que não acontece? E aí? Jesus é mentiroso? Por que não acontece então? Meu Deus! Aleluia! Aleluia. Porque se nós entramos nesta Bíblia, Oh, glória a Jesus. pela fé, o quê? O gigante. Aleluia, Deus. Quando Davi entra, Golias fala: por acaso foi um cão? Aleluia. Ó! Porque ele viu o tamanho, ele é o quê, meu querido? Pela aparência. Falou: ah, tá aí, pô. Tá com a mão dele. Né? Mas ele tinha algo maior, que era maior do que o gigante. Aleluia. Você não está entendendo? Glória a Deus. O homem, como ele é fiel, verdadeiro, aonde ele estiver, lá estará o Senhor. Sim, Aleluia. Aleluia. lá estará o Senhor. Glória a Deus. Muitas vezes nós se precipitamos, Glória a Deus. e como muitos têm se precipitado por aí, dizendo que o Senhor está comigo, todo instante. O Senhor está comigo, mas se eu voltar, você voltar, na Bíblia Deus só estará com aquele que tem responsabilidade de guardar e obedecer a sua palavra. Glória a Jesus. É Jesus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus, Aleluia. esse cara deixa lá. Aleluia, Jesus. O Espírito de Deus se afasta, meu filho. Não está entendendo? A Bíblia diz que depois que o nosso irmão Davi foi ungido, o Espírito de Deus estava sobre ele. E as maravilhas vieram acontecendo. Mas você vira aí que às vezes os crentes não querem passar pelas batalhas para chegar na vitória. Não quero passar pela batalha para chegar na vitória, porque a batalha tem que luta e na luta tem que perseguição. Poxa, irmão, mas como? Vamos lá, entrar no texto de Davi, depois que matou Golias, o que aconteceu? Ele foi levantado e o povo se alegrava, sim ou não? E cantava, dizendo o quê? Oh, aleluia. E deixando que aí passou. Aleluia. Começa-se a ira contra e a perseguição no meio da batalha contra o quê? Meu Deus. Aleluia. Você está entendendo? E às vezes Deus chama, te põe no propósito e você quer que aconteça logo. O seu propósito da vida, na sua vida, o propósito de Deus. Ah, mas Deus falou, mas ainda chegou o tempo. Mas ainda chegou a hora. Porque para todo tempo, debaixo desse céu, a sua hora determinada. Tem o tempo e tem a hora determinada de acontecer, né? Aleluia. Se chegar o tempo, mas faltar uma hora